tvitapoã.com.br. É a justiça, né? É a justiça que errou. Enfim. Eu quero saber quando justiça vai ser feita em relação a quem foi prejudicado com os problemas do ferryboat. Será que quem sofreu prejuízo pode entrar com uma ação contra a empresa? Quem perdeu aula, quem vai ter que pagar a segunda chamada, quem teve ponto cortado no emprego. Vamos falar com um advogado especialista em defesa do consumidor, doutor Henrique Guimarães. Ele está ao vivo com o repórter Gabriel. Bom dia, doutor. Tem algo que a gente possa fazer? Bom dia, Gabriel. Bom dia, Daniela. É isso mesmo. Estou aqui com o doutor Henrique Guimarães, que vai falar com a gente sobre defesa do consumidor. Ele é especialista. Você levanta aí essa questão, Daniela, importantíssima. Muitas pessoas estão apenas pensando no feriadão que está chegando, que não vai ter ferry para atender todo mundo. Mas e quem, de fato, como lembrou muito bem Daniela, quem se prejudicou? O que é que acontece com essas pessoas? Bom dia, Henrique. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Daniela. Olha bem, o direito do consumidor, eu já tive a ocasião de passar isso aqui algumas vezes, tem entre os seus princípios da reparação integral, que vale dizer que toda vez que o fornecedor der causa a qualquer tipo de prejuízo ao consumidor, seja ele direto ou indireto, a reparação terá que ser a mais ampla possível. Um exemplo, como a Daniela falou, o usuário do ferryboat vem de lá para cá, o ferryboat atrasa, ele por conta de vários atrasos perde seu emprego. É evidente que ele poderá, em juízo, ingressar com ação indenizatória, pleitear a reparação dos danos que ele sofreu por causa desse atraso. Com relação à questão mais complicada ainda, que é a da educação. Uma criança que, suponhamos, tenha perdido uma prova e que isso venha a prejudicá-la, seja uma segunda chamada ou algo que ela já pagou, alguém que perca uma audiência na justiça e venha perder uma causa. Como é que se reparam questões desse tipo? Isso fica também na esfera do consumidor, já que a reparação tem que ser integral? Perfeito. Na realidade, a relação entre a empresa que fornece o serviço de transporte, seja ele marítimo, terrestre ou por via aérea, é uma relação de consumo, portanto, regida pelas normas do direito do consumidor. Então, todos esses casos poderão ser resolvidos através de uma ação judicial pleiteando a indenização relativa a que o consumidor veio a sofrer no caso específico. Doutor Henrique, desculpa, Gabriel, te interromper. Eu tenho denúncias aqui de pessoas que, por exemplo, corretores que perderam os negócios porque a pessoa não quer mais alugar um imóvel na ilha. Gente que teve carga perecível dentro de caminhões e containers tentando fazer a travessia e essa carga foi violada. Essas informações foram até veiculadas aqui no Bahia no Ar. Essa gente também pode entrar na defesa do consumidor para recorrer? Sem sombra de dúvida pode. Como eu falei, a questão o princípio da reparação integral, ele determina que a reparação seja de forma mais ampla possível, envolvendo também não só prejuízos diretos, como prejuízos indiretos, desde que efetuada devidamente a comprovação. E que me diz uma outra coisa, muitas pessoas compraram, como Daniela falou aí, tem sua casa lá, mas outras, para o feriadão, agora alugaram algumas residências, outras já pagaram diárias de hotel para toda a sua família. Talvez passem um dia inteiro na fila, percam pelo menos uma dessas diárias ou percam o passeio todo. O que é que acontece? Isso tem que ser devolvido a elas? Olha, na realidade, aí não se trata de um prejuízo material, seria mais uma questão de danos morais, porque perdeu parte de um feriado que tinha feito uma programação de lazer com a família e parte disso foi subtraído por conta do problema com o ferryboat. Cabe a indenização também, só que dessa feita não seria em relação a danos materiais, e sim em relação a danos morais. Mas eu pergunto, caso haja um dano material, por exemplo, a pessoa pagou por 4 ou por 3 diárias de um hotel e ela chega lá, um hotel caro, alguns hotéis 5 estrelas existem lá na ilha de Itaparica, a pessoa pagou por 5 diárias caras e perdeu 2 delas porque não conseguiu embarcar de maneira nenhuma. Aí estamos falando de prejuízo material. Cabe aí, além da indenização por danos morais, a material também? Sem sombra de dúvida, bastando para isso que o consumidor junte a comprovação que fez a reserva no hotel e que não pôde, a data que ele realmente fez o check-in, que ele chegou depois da reserva e demonstrando assim que ele não pôde utilizar 1 ou 2 diárias e aquele valor tem que ser reembolsado pela companhia que deu causa ao prejuízo. Doutor Henrique, em outros casos também, quais são os documentos que a pessoa deve levar? O senhor está falando aí no caso de quem separou uma diária, não é? Reservou uma diária em hotel. No caso, por exemplo, do caminhão, no caso do corretor de imóveis, enfim, o que é que precisa de documento e onde a pessoa tem que ir? Bem, a gente está com uma falha no contato, no áudio. Daqui a pouquinho a gente reestabelece o contato com a Gabriel Pinheiro, que está no vivo com o advogado Henrique Guimarães. Henrique Guimarães é especialista em defesa do consumidor.